Graças e paz, irmãos. Bom dia. Estamos aqui hoje para trazer a lição de número 3, unidade e diversidade. Uma lição bastante interessante que fala sobre união e mesmo nas nossas diferenças devemos ser unidos. O texto base para esta lição está em 1 Coríntios capítulo 12, do 12 ao 31. Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias deste texto para faremos a leitura. O texto da palavra de Deus que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois tem um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós são decorosos revestiam de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, compele os membros com igual cuidado, em favor um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos curvar nossas cabeças e fazer uma oração ao nosso Deus por essa aula. Santíssimo Deus, eterno Pai, eu vim aqui, ó Pai, lhe agradecer por estar aqui na tua casa, para te honrar, para te louvar, para te bendizer teu santo nome. Esteja, ó Pai, iluminando minha mente para esta aula, que cale eu, fale o teu Espírito, que eu possa falar coisas, Pai, relacionadas à tua palavra, que eu não fale, ó Pai, de mim mesmo, mas sim de ti. Abençoe esta amada igreja, Pai. Abençoe-nos neste momento tão difícil que vivamos em nosso país. Que esta igreja possa ser ainda mais forte, mais unida, mais vibrante. Muito obrigado por tudo, Pai.
Perdoe, ó Deus, meus pecados. Por isso eu te oro, por isso eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Texto muito bonito da palavra de Deus. Texto do qual fala sobre unidade e diversidade. Como podemos ver aqui no texto, ele nos ensina que mesmo com nossas diferenças, devamos ser unidos. E passando aqui para a introdução, unidade em grupo costuma ser associada a todos gostarem das mesmas coisas, assistirem aos mesmos programas de TV, usarem o mesmo tipo de roupa, frequentarem os mesmos lugares, terem as mesmas opiniões políticas e principalmente torcerem para o mesmo time. Esse grupo imaginário, porém, não existe. Como podemos ver, irmãos, essa introdução aqui nos diz que isso é uma verdadeira utopia, esse tipo de união que é visto muitas vezes nas igrejas. E é o que iremos aprender hoje nesta aula, falando sobre essa unidade na diversidade. E que todos nós possamos estudar juntos essa lição e nos debruçar nela e ver a importância da união mesmo com nossas diferenças. Só que podemos ver aqui esse tipo de união que pregam nas igrejas hoje em dia não é a união que a palavra de Deus ensina para nós. Unidade monocromática. Eu vou estar lendo essa parte que é bastante interessante e vou dar dando umas pausas. Tem se tornado bastante comum que os crentes de uma determinada denominação ou igreja precisam ter a mesma posição política, de preferência o candidato do pastor. Como podemos ver, irmãos, a gente vê hoje em dia muitas igrejas. Eu estou na igreja de 23 para 24 anos já, e eu já vi de tudo no meio cristão. Eu já vi vários exemplos em outras denominações, outras igrejas, na época que eu visitava com banda ou visitava para conhecer essas igrejas, e a gente vê como que é a alienação dessas pessoas, né? Que essas igrejas são focadas em um só líder e vão de acordo com o que esse líder diz, né? Por exemplo, na questão política, como podemos ver aí, de repente, tem um candidato lá que é ou parente do presidente da igreja, tipo, ou é um missionário que tem um filho lá e quer pôr o filho para representar a igreja na política. E às vezes os irmãozinhos, pela sua inocência, acabam votando nessa pessoa sem saber o que essa pessoa foi, qual sua trajetória, se ela mesma é uma pessoa realmente cristã, se ela não é uma pessoa envolvida em corrupção. As pessoas vão e votam nessa pessoa porque o pastor ou o líder ou o presidente da igreja diz que essa pessoa é de confiança. E como podemos ver aqui no nosso país, raramente você vai encontrar, até no meio evangélico, pessoas honestas, pessoas honradas, de boa índole. Gostar do mesmo tipo de roupa, alguns ramos de igreja que a gente vê aí, na cabeça deles, união é um padrão de roupa. De repente você vai numa determinada igreja, parece um desfile de moda, né? E não sou contra a mulher ou o homem se vestir bem ou ter uma boa roupa. A gente tem que ir com uma boa roupa para a igreja, mas isso não pode ser aquela coisa exuberante, né, pomposa, como eu vejo em muitas igrejas, não só aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, né? Uma vai com um chapéu mais bonito que da outra nas igrejas americanas. Aqui no Brasil é a questão da saia, né, que é um padrão em algumas igrejas até hoje, ou o padrão do terno do irmão. Se o irmão tiver com um terninho mais batido, já é visto com outros olhos, entendeu? Então tem que seguir o mesmo padrão. E também tem uma coisa interessante nessa questão de roupa, né? Que hoje em dia existem até lojas de roupa para evangélicos, né? As chamadas lojas de roupas gospel, né? Tem roupa que é feita para evangélicos. Você vai ver lá o tipo da calça, o tipo da camisa, ela é feita já nos moldes
de muitas dessas igrejas que a gente vê hoje em dia. Também uma coisa interessante, ouvirem o mesmo tipo de música, gospel, se não, você imagina, né? E onde eu quero chegar com isso daí, nessa questão da unidade monocromática, né? A questão da música, né? Às vezes lógico, hoje em dia o nível musical no Brasil é péssimo, é horrível. E no meio evangélico não é diferente também. Às vezes algumas músicas seculares acabam sendo melhor de você ouvir do que certas canções evangélicas de hoje em dia. E infelizmente essas igrejas às vezes são alienadas nessa questão e eles acham que pelo fato do camarada ser crente, eles entendem, não, a música é uma bênção, e às vezes a música não está falando com o que condiz a palavra, às vezes a música está falando como se Jesus fosse algo simples, né? Fala sobre prosperidade, fala sobre relacionamento, sobre algumas coisas que às vezes numa música secular é melhor de você ouvir do que numa música dita cristã. É lógico também que eu não posso ser também tão radical ao ponto de não ouvir nada no meio cristão. Temos que ouvir sim, só que temos que ser críticos, temos que ser criteriosos. E continuando, a gente tem que entender que a igreja ela não pode viver dentro de uma bolha. Não pode viver dentro aqui, por exemplo, dessa sala aqui, 4 paredes. Aqui é fácil ser um bom cristão. Aqui é fácil você até ter uma certa união. Só que vai chegar numa hora que essa vai ter um desentendimento. E de repente isso não é bom. Como podemos ver ser sal da terra, luz do mundo, dentro de uma bolha, dentro de uma caixa, uma hora esse sal também vai perder o sabor. É muito fácil ser crente aqui dentro, é muito fácil executar várias tarefas aqui dentro, mas eu quero ver você ter este mesmo empenho fora dessa bolha, fora dessas 4 paredes. E esse é o papel da igreja, é fora das 4 paredes. Porém, alguns irmãos dessas igrejas acabam deturpando esses textos da palavra de Deus. Acabam não entendendo o que 1 Coríntios 12 diz, né? A questão da unidade, mesmo sendo diferentes, a questão de sermos unidos. E essa união não é uma coisa rasteira, não é uma união tipo, cada um vai andar com o mesmo tipo de roupa, cada um vai ter um carro do mesmo modelo. Eu vou falar, a minha voz vai ser igual do pastor Valmir, não, vou ser uma voz mais serena, a minha voz eu vou cantar igual o Mauro, ou a irmã vai querer cantar igual a Ellen ou igual a Viviane. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que respeitar muito as individualidades das pessoas. A unidade baseada em coisas externas é artificial, porque as pessoas são naturalmente diferentes uma das outras, como eu disse anteriormente. Mesmo que se empenhe muito em ter unidade nessas coisas externas, ela será artificial, superficial e sem graça. Seja qual a fórmula, ela será frustrante, de pouco efeito. O efeito não vai ser duradouro, porque não está firmado na rocha, está firmado na areia. E quando a pessoa tem sua fé, suas posições firmadas na areia, não tem um resultado muito longo. Mas quando temos resultados, quando botamos nossos resultados firmados na rocha, aí sim teremos um bom futuro. E é isso que eu quero dizer nesta primeira parte. Diferentes, unidos no amor. O apóstolo Paulo afirma que o amor é o vínculo da perfeição. Vamos abrir Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 14. Texto da palavra de Deus que diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Isso é importante para mostrar que o vínculo que nos une não é externo, mas interno. Não somos unidos por ter o mesmo time de futebol,
A igreja não é uma torcida organizada. Ou as mesmas opiniões políticas. Igreja não é partido. Ou os mesmos gostos, preferências. Igreja não é clube. Fomos unidos por Deus, que nos colocou por meio de Cristo em um só corpo e ficamos vinculados uns aos outros pelo amor, que é uma força de união muito maior do que todas as diferenças que podem nos separar. Irmãos, somos diferentes. De repente eu estou aqui mais fortinho, mais gordinho. De repente, lá o presbítero Mauro é mais magrinho, né? Desde quando eu conheço ele. Somos diferentes fisicamente, mas devemos ser unidos no amor. Como igreja, como corpo de Cristo, apesar de nossas diferenças, devemos ser unidos no amor. Eu vou aqui dar alguns exemplos. O primeiro exemplo é a questão de uma construção. Tem uns tijolos grandes, tem areia, tem o cimento, tem os tijolinhos pequenos que é feito para amarração das paredes. Imagine se não tivesse esses tijolinhos pequenos para amarração da parede, né? Que é o tijolo quebrado, né? Zenildo, que era bom que se ele estivesse aqui, ele poderia nos dar uma aula sobre construção em alvenaria, né? Então você vê que a importância de cada um, seja você bem pequenininho, seja você bem grande, seja você um pastor, seja você um presbítero, seja você um diácono, seja você um membro comum, seja você o zelador da igreja. Somos diferentes, mas unidos no amor. A igreja ela não é uma torcida organizada, ela não é uma coisa, a questão, aí entra a questão do fanatismo também, ou mesmo opinião política. Você não é obrigado a ter a mesma opinião política que a minha. Você não é obrigado eu tenho que respeitar a sua individualidade, irmão. Mesmo assim, mas no amor, a gente nos une. O amor de Cristo nos une. O amor é o vínculo da perfeição. Dando sequência, unidade na diversidade. É muito interessante essa parte, irmãos, porque hoje em dia tem muito essa questão do nós contra eles, a questão do vitimismo, né? A gente, às vezes, as pessoas se fazem de coitados. O interessante dessa parte da unidade na diversidade. A mentalidade de gueto tenta nos convencer de que a participação em um grupo de cristãos exige a anulação da individualidade. Nesse contexto, as diferenças individuais são fortemente combatidas ou ignoradas, são pasteurizadas. Essa postura não respeita as diferenças existentes e afronta a sabedoria do Criador que nos fez diferentes. Como podemos ver aqui, irmão, na palavra de Deus, eu vou estar voltando, eu acabei não colocando no slide, mas eu vou estar voltando aqui no texto de 1 Coríntios 12, partir aqui do 12, uma questão muito interessante. Porque, versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, e assim por vai. Aí está aqui, ó, versículo 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Aquilo que eu disse no slide anterior, irmãos. Não significa se você é um membro grande, se você é um membro pequeno, que você vai ter aquela importância maior ou menor que o determinado irmão. Se for uma questão interessante, até posso trazer para a minha realidade profissional, né? Para um carro ele poder se locomover, tem várias questões, né? E uma das questões que é interessante é a questão do câmbio, a questão das engrenagens, né? E quando eu vejo um profissional da mecânica desmontando um câmbio lá onde eu trabalho, um câmbio de um ônibus, tal, um caminhão, eu posso analisar o seguinte, que há desde de uma engrenagem grande que pesa mais de 20, 30 quilos, e há também aquela engrenagem bem pequenininha que você põe na sua mão, você vê que não pesa nem 100 gramas.
E toda essa engrenagem ela é importante para a locomoção do veículo, para a velocidade do veículo. E assim somos nós como o corpo de Cristo. O meu olho precisa na minha mão. Se às vezes eu sentir uma coceirinha, para mim passar a mão aqui no meu olho, tirar essa coceirinha, ou passar a mão nos poucos cabelos que ainda eu tenho. Eu preciso dos meus pés para movimentar minhas pernas. Eu preciso dos meus olhos para me enxergar o que eu estou fazendo. Eu preciso da minha boca para falar, para orar, para comer. Eu preciso dos meus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir uma bronca, para ouvir um elogio. O corpo, nós como corpo, todas as partes são importantes. Deus fez cada um de um jeito e eu tenho que respeitar a individualidade do irmão. Eu tenho que respeitar a simplicidade do irmão. Às vezes eu tenho que respeitar até o jeito duro de ser do outro irmão, porque isto faz parte do corpo de Cristo. Todos nós somos diferentes, mesmo sendo pecadores. O amor, o vínculo do amor nos aperfeiçoa. Por isso, como igreja, não devamos ter medo, não devamos ficar tristes porque, poxa, eu queria ter o dom de cantar bem, eu queria ter o dom de pregar bem, mas eu só sei varrer, eu não consigo ler direito, mas de repente você não sabe ler direito, mas você às vezes você é uma pessoa que tem uma boa oração, você às vezes tem uma vida boa com Deus, então não se sinta menosprezado ou menosprezado porque você não tem determinado dom, ou porque você não executa tal função. Deus colocou cada um de nós aqui nessa igreja para uma função. A gente sabe o tempo certo de cada um, a gente sabe até onde a gente vai nessa questão. E isso é uma unidade na diversidade. Diversidade quer dizer diferença. Unidade na diferença. Já pensou se todos nós fôssemos iguais, torcesse para o mesmo time, ou se a gente existisse uma só igreja, ou já pensou se existisse, sei lá, tipo uma só família, todo mundo vestindo a mesma roupa? Quem já viu desenho animado já teve algumas questões assim, né? Quando a pessoa tem um determinado sonho, de repente, puxa, a pessoa tá com a roupa igual a minha, tal, um tênis igual ao meu, todo mundo usasse um New Balance igual ao meu, usasse uma blusa assim aqui, igual essa daqui, a minha. Já pensou como que seria estranho? Mas não, somos diferentes. Como diz uma música aí antiga, né? Somos todos iguais apesar de diferentes, né? Isso não significa que devamos ter nossos problemas. Isso faz parte da igreja, isso faz parte do corpo de Cristo. Essa unidade na diversidade. É muito interessante você estar com uma pessoa, de repente, fisicamente bem diferente de você, ou às vezes a pessoa pensa respeitar a diferença da pessoa, mas desde que essa diferença seja respeitada dentro da palavra de Deus. Isso é muito lindo, irmãos, essa diferença. Essa unidade na diversidade é muito lindo, irmãos. Se a gente saber jogar, saber utilizar dessas nossas diferenças para a união da igreja, a igreja de Cristo só tem a crescer. Partindo para a conclusão, a igreja de Cristo é abençoada tanto pela unidade quanto pela diversidade, como eu disse no slide anterior, de seus membros. A unidade é uma bênção que nos fortalece, supre nossas necessidades, corrige nossas falhas, como disse no slide anterior, e nos estimula na jornada cristã, rumo à plena maturidade em Cristo. A individualidade é uma bênção porque nos enriquece e dinamiza a unidade entre cristãos. Partindo para essa segunda parte, eu tenho que respeitar a sua individualidade. Eu tenho que respeitar. Não significa que de repente eu possa um dia fazer uma crítica, ou você possa fazer uma crítica para mim. Não, irmão, é melhor você melhorar nisso daqui, porque você está indo para esse caminho.
Isso não significa que você está desrespeitando a individualidade da pessoa. Pelo contrário, você está exortando ela a crescer mais ainda na graça de Cristo. Mas eu tenho que respeitar a sua individualidade, respeitar o seu talento. É uma bênção porque nos enriquece. Senão, como eu disse no slide anterior, a questão da engrenagem, a pessoa se fosse um câmbio com um motor que os pistões faziam o mesmo movimento todo para cima e todo para baixo, não. Na hora que um sobe, o outro desce. Precisa disso daí do jogo, do balanço. E do câmbio é a mesma coisa, a engrenagem grande, a engrenagem pequena. Então tudo isso para fazer a locomoção, e assim é a igreja, e assim é o motor da igreja. E é assim que foi levantada também essas paredes. Precisou de tijolos grandes, precisou de tijolos quebrados, tijolos pequenos, precisou de areia, precisou de cimento. Tudo foi importante. Então não se sinta menos importante aqui dentro desta igreja. E você vê que uma questão interessante, já partindo para a aplicação. Quais são suas principais características? Como você pode colocá-las ao serviço de Deus na sua igreja? Você já pensou, irmãos? Hoje a gente está vivendo uma pandemia no mundo, né? E agora a gente está aqui no nosso país passando por esse momento tão difícil, que é um momento que a gente está tendo que se reinventar, que é um momento que eu estou aqui hoje gravando uma aula para ser passada na escola dominical, e que através dessa aula a gente possa aprender a palavra de Deus. E como podemos ver, a gente se reinventando a cada dia, a gente não pode parar. Seja no nosso lar, nas nossas individualidades, aproveitando este momento para quando a gente voltar aqui nesta igreja, a gente voltar mais forte. A gente como igreja voltar mais unido. Não nessa união pragmática que a gente vê aí, união monocromática que a gente vê aí, que você vai na igreja lá e as pessoas têm que ser do mesmo jeito. Não, não é isso, ser do mesmo jeito. A gente tem que ser do mesmo jeito e na palavra de Cristo, ser do mesmo jeito em Cristo Jesus. Acreditando na sua palavra, acreditando no que sua palavra diz, e não querer ser igual ao Elton, igual ao seminarista Stefano, igual a dona Sandra, a nossa irmã Sandra, não querer ser igual ao pastor Valmir, não. A gente tem que respeitar as individualidades. Mas através dessas diferenças que nós temos, que possamos voltar fortes. Espero no mês que vem ou em julho a gente está aqui todos juntos. Para um dar um abraço no outro, para um aproveitar esse momento de ser uma igreja forte, unida, como está em 1 Coríntios 12, do 12 ao 31. E que o vínculo do amor é o vínculo da perfeição. Por isso, o amor nos une, o amor de Cristo nos une. Apesar de sermos diferentes, o amor de Cristo nos une e nos fortalece. E que como igreja possamos estar fortalecidos. Que não possamos ficar desanimados. Sei que é triste a gente não estar aqui aos domingos na escola dominical. Mesmo com os nossos problemas do dia a dia, a gente sempre esteve aqui na casa de Deus. Mas não seja por isso que você se entristeça, que você desanime, ou que você deixe de vir para a casa de Deus após a pandemia. Não. Volte forte. Vamos voltar forte para a igreja de Cristo, unida, forte, mesmo com as nossas diferenças. Vamos voltar fortes, como firmados na rocha que é Cristo Jesus. Finalizando aqui a aplicação, como suas características podem ser encaixadas nas características de outros da mesma igreja, para desenvolver um projeto na área de educação cristã, ou evangelização, ou em alguma outra área da sua igreja. Você vê, irmãos, a oportunidade que estão tendo. De repente você está aí na sua casa, aí você já deve estar com várias ideias na sua cabeça. E por que não pôr em prática essas ideias para o crescimento do corpo de Cristo? Já pensou, nós todos fortes aqui? Mesmo sendo poucos, somos fortes, irmãos. Vamos nos unirmos. Eu lembro, para finalizar, uma certa vez a Dona Sandra trouxe uma aula aqui e pediu para todo mundo ficar
um do lado do outro e dar os braços. E pediu para algumas pessoas tentar atravessar essa barreira feita pelos nossos braços. E as pessoas não, por mais forças que a pessoa tinha, ela não conseguiu ultrapassar essa barreira, porque a igreja estava unida. Mesmo sendo um mais alto, outro mais baixo, um pensando diferente do outro, a igreja de Cristo esteve unida, forte, pulsante. Esta é a igreja de Cristo, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos proteja, que Deus abençoe nossa semana, que Deus abençoe nossa escola dominical, em nome de Jesus. Vamos curvar nossas cabeças. Quero encerrar com mais uma oração. Santo Deus, eterno Pai, eu venho aqui lhe rogar a Deus por esta aula. Eu venho aqui lhe rogar por esta bênção, Pai. Que nós, como igrejas, possamos ser mais unidos. Aproveitar, ó Pai, este momento da pandemia para nos reinventarmos, para nos firmarmos na Tua rocha, na Tua palavra, Deus, para sermos mais humildes e reconhecer nossas falhas, para como igreja nos unirmos, nos abraçarmos e sermos fortes contra as ciladas do inimigo. Que esta igreja, Pai, possa crescer, que essa igreja possa continuar sendo forte e fiel na Tua palavra. Muito obrigado por tudo, Pai. Esteja abençoando, Pai, aqueles que estão necessitados, aqueles que perderam seus familiares nessa pandemia, aqueles que têm parentes internados, aqueles que estão tristes de não estar aqui na Tua casa. Esteja, Pai, abençoando cada um segundo a sua necessidade. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, porque aqui quem fala é um pecador que carece muito de Ti. Por isso eu te oro, por isso eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.